Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Hoje tenho comigo um amigo meu que também é escritor e super interessado em filosofia. Aliás, encontramos por causa de um clube de filosofia que ele criou. E hoje vamos discutir um bocadinho sobre taoísmo. Tenho aqui comigo Miguel Vilhena. Miguel, está tudo bem contigo? Boa tarde, sim, está tudo bem. Oh, É um prazer fazer parte desta tua iniciativa. obrigado. Eh, eh, que- É assim, o taoísmo é para mim é uma Hum, área de grande interesse, porque acho que é uma filosofia que é basilar. Nós temos, por exemplo, várias religiões, temos o cristianismo, temos o islamismo, temos o próprio budismo, que categoriza muitas coisas, sim. compartimentaliza e tem muitos conceitos. O Uhum. taoísmo vai no sentido mais fundamental da questão. Hum, Eles não criam distinção nem entre o bem e o mal. Para eles é tudo uma conduta progressiva, é tudo uma caminhada, ao fim e ao cabo, no comportamento. Em que a pessoa vai num comportamento menos adaptado para um comportamento mais adaptado, sim. ao fim e ao cabo. Sim, sem dúvida tem essas características. E para começarmos, também para quem nunca ouviu falar de taoísmo, quais é que tu Sim. achas que são os principais pilares desta filosofia? É assim, para mim há um pilar que leva a tudo o resto. E isto não é só no taoísmo, mas é na própria vida, Hum, que é aquilo que eles chamam de Wu Wei, que hum, é ação sem esforço. Mas na realidade, é assim, a pessoa pode constatar empiricamente, nas suas experiências, que toda ação tem esforço, tem algum esforço, pode ser mínimo, mas está ao esforço. hum, Portanto, para mim, é a melhor forma de retratar realmente em português não é tanto a ação sem esforço, mas é a ação mais leve, hum, mais leve. E isso é um conceito muito interessante, mas é muito simples. É que a pessoa pode pensar inicialmente assim, a ação mais leve. Qual é a ação mais leve? Olha, é ficar na cama o dia todo e não fazer nada. sim, É verdade, não é? sim, Então, sim. mas o que é que acontece? Quando a pessoa faz isso, a pessoa começa a ficar atormentada não é bem problemas psicológicos, mas por questões autoimpostas mentalmente. A pessoa pensa, epá, e agora não faço. E depois os meus pais, ou depois a minha mulher, ou depois a minha namorada, depois o meu cão, e depois a minha família, depois os meus amigos, depois os meus vizinhos. Sim. A pessoa é atormentada por todas essas questões. Isso é Portanto, muito interessante, sim. por Eu isso só é te ia, que. só te ia dizer mesmo que estás a tocar num ponto que eu sempre achei interessante no taoísmo, que se fala muito disso da arte de fazer as coisas sem esforço. E é isso que tu Sim, disseste. Sem sim, esforço, então não vou fazer nada, vou dormir. Mas é isso que tu falas, porque sim, nós temos de pensar não só no esforço físico, mas no esforço mental, porque depois ficamos sim, atormentados, não é? Como tu disseste, sim, sobre tenho de ir para o trabalho, tenho de estar com os meus amigos, ou a minha família, ou o que quer que seja. sim. E é importante pensar nisso. Todas as questões que circundam e que permeiam a pessoa. Sim. Porque é assim, é que realmente é assim, como tu não vai no sentido daquilo que tu disseste, o bem-estar não é só bem-estar físico, não é bem-estar psicológico. A pessoa deve apontar a um bem-estar que seja global. E, Sim. e nesse sentido, é assim, a pessoa inicialmente até pode começar com um comportamento muito egoísta, não faço nada, mas depois acaba por fazer, porque a pessoa compreende que o egoísmo por si não leva a nada, não leva a um bom sítio. Uhum. Os americanos têm muito aquela ideia de doesn't take to a good place. A ideia é Uhum. basicamente essa, não leva a um bom lugar, Sim. eh, psicologicamente nem fisicamente. E é engraçado isso da ideia de egoísmo, porque eu acho que até já falamos em conversas no passado sobre isso, porque eu, por exemplo, eu considero que existe dois tipos de egoísmo, sempre pensei assim, aquilo que chamamos e conhecemos mais como egoísmo estúpido e o que eu chamo o egoísmo inteligente. O egoísmo estúpido basicamente é o que nós conhecemos, não é? Que é, olha, se estiveres à minha frente, no meu caminho, eu vou-te pôr para o lado, vou-te roubar tudo e vou ficar com tudo para mim. Pronto, isso é o clássico. Pronto, para mim isso é estúpido porque claramente tu vais ter consequências disso no futuro. Tu não podes fazer este tipo de coisas às outras pessoas sem esperar não ter consequências. E depois tens o egoísmo inteligente,
que eu tirei um bocadinho este conceito de uma frase que Sócrates disse, que ele disse mais ou menos assim, que até a pessoa mais egoísta do mundo seria a mais bondosa se soubesse os benefícios que lhe trazia. Ou seja, é até inteligente, mesmo a nível de interesse próprio, nós tratarmos bem os outros e tratarmos bem o que está à nossa volta, o nosso meio ambiente e tudo, porque isso também nos vai beneficiar. Claro que depois, eu estou a falar apenas de uma perspectiva mais utilitária, não é? Claro que depois tens os elementos de compaixão e tudo isso, mas eu acho que é essa a ideia do egoísmo em si, quando é feito de forma estúpida, não beneficia ninguém, nem quem está a fazê-lo, não é? Normalmente associado ao egoísmo é as vistas curtas, aquela visão a curto prazo. Porque Sim. depois a médio e longo prazo o egoísmo não se torna tão benéfico. Não é? É assim. Mas é assim, por exemplo, no taoísmo tem uma coisa, vi umas passagens que, em função até dos próprios acontecimentos atuais sobre a guerra na Ucrânia, e tem uma situação muito engraçada em que eles dizem exatamente assim: a pessoa não consegue conquistar nada verdadeiramente sobre as armas, porque aquilo que acontece é que pela agressão a pessoa acaba por criar aquela situação de terra queimada. Sim. Assim, cria um espaço onde não crescem coisas boas. E, portanto, essa acaba por ser um bocado exatamente esse egoísmo estúpido. Sim. E acabamos por ver os resultados em que as pessoas, quando são estupidamente egoístas, as outras afastam-se. Reconhecem que dali não há boa, não há. É assim, nem é não haver boa coisa, até podem surgir coisas boas, mas não há segurança. Porque a pessoa, mais tarde ou mais cedo, pode se ver com uma faca nas costas, ou, enfim, não é? Pode se ver traída na sua confiança. Sim. E é interessante dizer isso. Eu também estive a ver algumas coisas relacionadas com isto e ele fala, por exemplo, que a água, Lao Tzu, neste caso do Tao Te Ching, que fala que a água é dos elementos mais poderosos, por assim dizer, dos mais incríveis, porque na sua falta de agressividade consegue até, na sua suavidade, consegue até derrubar rochas, não é? Consegue. E é uma postura interessante de que, e cá estavas a falar na situação da Ucrânia, que vemos claramente aqui o uso do poder da força bruta. Mas dessa força bruta vai ter consequências, é inevitável que tenha consequências. E se calhar mesmo estamos a falar pronto, num conflito macro, não é? Que estamos a falar de países contra países. Mas mesmo na nossa vida, é interessante pensar em utilizar mais o poder da suavidade do que o poder da força bruta. Acaba por trazer melhores resultados. Sim. É porque isto aqui eu acho que acaba por ser um bocado como a física, em que cria um atrito. O uso da violência acaba por criar um atrito. Sim. Chega a um ponto em que é tão grande o atrito que uma força que é posta na ação. Acontece é que não há a pessoa que realmente faz a agressão não progride. Aquilo acaba por ficar parada, não é? E depois até regredir. As pessoas não gostam. Normalmente a comunidade não aprecia pessoas que são agressivas. Podem até apreciar o uso da força e a força, mas eventualmente as pessoas acabam por se rebelar porque ninguém quer ser um escravo, ninguém quer ser subjugado. Claro. E depois tu vês que até mesmo as personalidades que às vezes mais sobressaem nos últimos anos, 5 anos, sempre tivemos o Trump, são personagens que acabam por ser muito carismáticas, que atraem muitas atenções, mas o que é que acontece quase que inevitavelmente a este tipo de personalidades, que usam muito esse brilho, essa força própria, esse carisma, acabam por implodir e destroem-se a si mesmos, passado um tempo. Por isso é sempre algo que dura, é muita atração para essas pessoas durante um tempo, mas depois isso não se consegue manter e arrebenta. E é interessante ver isso. Mas assim, eu até tenho experiências pessoais à volta disso. E eu acho que o grande problema sobre isso advém do facto das pessoas não terem uma visão global. As pessoas pensam no seu grupo ou naquele grupo de pessoas que lhes interessa e na sua procura de ganhar estatuto ou procura de ganhar favor, digamos,
à vida sobre esse grupo, acaba por alienar as outras. E o que acontece exatamente é que toda a gente tem uma voz e nós não devemos esquecer ninguém, porque mais tarde ou mais cedo esse sentimento de revolta, essa resistência acaba por cristalizar em algo que é negativo. Não é negativo no sentido a curto prazo, acaba por da agressão, por exemplo. E acaba por ser exatamente por ser um momento de aprendizagem. O taoísmo também vai muito à volta disso, que é acerca da aprendizagem. E acaba por ser também a possibilidade de transformação para algo melhor. Sim. Porque, assim, é verdade que toda a gente tem vontades e toda a gente tem desejos e tem anseios, mas é preciso conciliar com os outros. Nós não vivemos sozinhos e nós não somos imperadores e os outros são os nossos súbditos ou escravos. Sim. Porque esse tipo de mentalidade acaba por repostar. Não, acaba. Sim, sim, sim. Isso é um conceito também muito importante no taoísmo, que é a harmonia. Conseguimos ter harmonia perante todas as coisas. E até me faz esta pergunta que eu tenho para ti, que é como é que tu achas que o taoísmo pode ser importante nos tempos que correm? Assim, a principal importância é num conceito de psicologia chamado resiliência psicológica. Hum. Que a pessoa, em vez de ver um evento e depois tipo abrir o peito e baixar os braços e assim, isto aqui vai ser terrível, vai ser mau, não estou a sofrer e vamos coisas. É exatamente levar a vida como ela surge. Eu acho e aprender com isso, procurando ser melhor. Porque assim, é, assim, a dimensão mais fundamental da vida não está expressa nos eventos internacionais, sim, eventos internacionais, propriamente nem na política nacional. Está expressa nas relações uns com os outros. Sem dúvida. Aquilo que dá significado à nossa vida não é exatamente que a Rússia está a invadir a Ucrânia ou os preços de combustíveis estarem a aumentar, mas o facto de que da forma como nos relacionamos com os outros, nós enriquecemos a nossa vida e a vida dos outros. Sim. É assim, porque não há certeza de quanto tempo vamos viver. Podemos viver 10 anos, podemos viver 10 minutos. Portanto, a questão é tornar essa vida o mais rica possível e o melhor possível. Não só para nós, mas também para os outros. Completamente, Miguel. E depois esquecemos que eu acredito muito na ideia de que o microcosmo acaba por determinar o macro em muitas coisas. E tu vês, estávamos a falar isso da Ucrânia. Isto acontece porque estes conflitos internacionais, agora a Ucrânia, mas já foram muitos outros, acontecem porque nós não nos sabemos lidar uns com os outros. Porque a força do egoísmo torna-se maior do que a força da harmonia. E isso começa em conversa. Olha, estou a ter esta conversa contigo, depois tu vais conversar com os teus familiares, os teus amigos e eu também. E se nós conseguirmos cultivar essa harmonia em todas as nossas interações, eu acredito que estamos literalmente a mover um bocadinho mais a Terra ou a nossa realidade para a ideia do paraíso. Enquanto que se nós estivermos a utilizar a ideia da força bruta, da agressividade e de querer conquistar o outro, estamos aos pouquinhos a levá-las para o inferno, metaforicamente falando. Eu acho que ao cultivarmos a harmonia connosco próprios e com os outros, acabamos por trazer um bocadinho de paraíso para a Terra. Porque, é assim, primeiro que tudo, depois há uma coisa que é, nós somos primeiramente responsáveis por nós mesmos. Muitas vezes as pessoas sentem-se assim um bocado sobrecarregadas pelos seus deveres, os compromissos com os outros. Mas se nós não estivermos bem connosco próprios, também não podemos estar bem com os outros. Portanto, e deve haver, isso também o taoísmo vai nesse sentido, que é uma progressão gradual, nos realmente maximiza o bem. Ao fim acaba por ser um bocado utilitarista, mas
a ideia vai nesse sentido, é fazer a ação mais leve, fazer aquilo que traz o maior bem. Pode ser super egoísta no princípio, mas depois vai mudando, vai se transformando em algo mais positivo, não só para nós, mas para os outros. Sim, sim. Não, mas tem de ser assim, não é? Porque nós só podemos ajudar os outros se tivermos algo em nós para ajudar, não é? Se nós estivermos Sim, mal, sim, se tivermos a nossa vida muito desorganizada e num caos, sim, nós não só não vamos conseguir ajudar os outros, como os outros é que nos vão ter de ajudar, não é? sim, sim. Por isso, eu nem considero isso também como egoísmo, embora muitas vezes as pessoas, existe esta crença de que eu pôr-me em primeiro lugar significa ser egoísta. E eu não acho isso porque só Sim. quando nós nos pomos em primeiro lugar é que depois temos a força e as capacidades para ajudar quem está à nossa volta, não é? Não é verdade? É verdade. É, porque senão, se nós não tivermos em equilíbrio, um certo equilíbrio, o nosso esforço para os outros acaba por ser desregulado, desequilibrado. Sim, Nós podemos dar demasiado pouco, demasiadamente pouco. E se dermos demasiado, acontece aquilo que muitas vezes é manifestado, que é a pessoa, a pessoa acusar o outro de eu fiz isto e fiz aquilo e fiz aquilo outro e depois e tu nada, e tu não aconteceu nada. sim, Porque a pessoa não faz verdadeiramente pelo outro, a pessoa faz porque acha que deve fazer e porque quer conservar ou criar algo com o outro. sim, Mas não está a fazer verdadeiramente pelo outro, não vai por aí. E isto do próprio conflito. Os conflitos nascem disso, em que nós procuramos exatamente, procuramos, não é forçar, mas impor ao outro aquilo que nós queremos. Exatamente. Ou para nós de uma forma global, ou para ele, acaba por ser assim, e só leva ao conflito. Então, sim. não, não damos espaço ao outro. Não damos espaço ao outro. E agora estavas a falar disso e estava a pensar de que esta filosofia taoísta, estamos a falar da suavidade e da harmonia. Eu acho que Sim, pode ter uma aplicação até muito prática nas nossas relações mais íntimas, com namoradas e namorados. Muitas vezes há essas confusões exatamente por isso, não é? Do conflito de ver, às vezes até inconsciente, mas de quem é que tem o poder e quem é que não tem, e tu vais fazer as coisas como eu quero e tu não vais. E se calhar sim, se olharmos mais por essa perspectiva da harmonia e da suavidade, se calhar sim, até ajuda até as nossas relações mais próximas. sim, sim. Eu acho que sim, eu acho que é assim. Primeiro que tudo, cada relação é uma relação. Porque Claro, eu acho que cada uma tem a sua própria dinâmica e não vamos analisar completamente tudo. Mas eu acho que é importante exatamente dar espaço ao outro. A pessoa precisa respirar e precisa se sentir bem na relação. Precisa de harmonia. sim, 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 sim. Hum, por exemplo, estávamos a falar do Tao Te Ching há um bocadinho. Eu vou-te fazer uma pergunta que eu sei que é muito difícil, mas Sim, temos de falar um bocadinho sobre isso, que é sim. como é que tu achas que conseguirias descrever essa força que é o Tao, que se fala tanto no taoísmo, que até deu o nome ao taoísmo? É difícil, mas acho interessante. Não acho que seja propriamente Ok, difícil. ok. É assim, aquilo que eu acho, primeiro que tudo é assim, a pessoa não se deve restringir só à razão. A pessoa deve entrar em contato com os próprios sentimentos, as próprias sensações. E acho que para realmente aprender o Tao, como dizem até no próprio Tao Te Ching, Hum, Tao Te Ching, que nós, assim, não devemos cingir ao conceito racional. Nós devemos sentir, devemos abrir-nos à experiência do mundo. A realidade é essa. Eu acho que o Tao, no taoísmo diz que é indescritível, é uhum, exatamente isso. É essa união existente entre todas as coisas, no qual existe uma inteligência que é imanescente, é intrínseca à própria realidade em si. E ao fim e ao cabo, eu acho que é isso. As pessoas que quisessem conhecer o Tao, é abrir-se à sensação do mundo à sua volta. Eu se acho que calhar vai. sentir a união das coisas, do que está, Sim, não é? sim, sim, exatamente. Eu sei que isto pode parecer às vezes até demasiado
esotérico, não é? Às vezes, Sim, sim. porque é um bocadinho, e às vezes é difícil pôr estas coisas na prática, mas, por exemplo, como é que tu fazes na tua vida para conseguir te aproximar mais desse tal? É assim, eu procuro levar uma vida harmoniosa, Hum, o mais harmoniosa possível. Por exemplo, eu muitas vezes sinto isso na conversa com amigos que eu realmente gosto, pessoas que eu realmente gosto, em que sinto uma harmonia entre, não só minha, mas também com ele e da própria pessoa. sim. E é exatamente, eu acho que é um pedaço para isso. Ok. E Sim. porque é, o tal expressa-se, acho que é na conexão, nós connosco próprios e nós com os outros, que dá à nossa volta. Sim. Acho que é aí que encontramos também exatamente o tal. É muito nas relações que temos com as outras pessoas, não é? Sim, sim. Eu também Eu acho. acho que, sim, eu acho que nisso aí é assim, normalmente a filosofia ocidental peca um bocado porque é muito racional. Eles rejeitam que nós temos sensações, quase. Sim, Mas nós temos sensações. Quando a pessoa conheceu alguém que realmente ama ou amou, a pessoa sentiu algo. Não foi só, epá, isto aqui foi, eu vi a pessoa tinha um bom corpo e tal, eu gostei dela e sim, sim. pensei, depois eu posso, o que é que podia acontecer depois? Existe todo um contexto emocional e contexto mesmo sentimental e de sensações que prevalem a própria experiência. E isso normalmente a filosofia não tem em conta, mas é uma dimensão que é importante cultivar, É. sentir. É uma missão muito importante. E, aliás, eu cada vez acho mais, nós prezamos-nos, não é, por sermos seres racionais. Mas eu acho que Sim, acima de racionais, nós somos seres emocionais, não é? é verdade. Sim, sim. É fácil de ver, porque é assim, se nós, uma analogia fácil da razão é como se fosse um computador, ao fim e ao cabo. Uhum. Com a razão nós podemos computar muitas coisas, não podemos computar tudo porque temos uma capacidade limitada, mas Claro. podemos computar muitas coisas. É como um computador, nós podemos computar assim, olha, e agora vou escrever uma carta, a pessoa pega e escreve uma carta. Agora, ou outra para qualquer, mas eh, a ideia é que é preciso alguma coisa para alimentar a máquina. Eu acho que vem nesse sentido, que é preciso emoções, é preciso sentir, é preciso desejo. Como é que se Ora, chama isto. desejo? Até porque se formos a ver, eh, imagina, vamos supor que existe um ser completamente racional, só racional Sim, 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 e sem emoções. sim. E eu acho que esse ser não iria fazer absolutamente nada, porque Não, ele não tem vontades, ele não tem desejos. sim, E ele, no exato, máximo, faria o que alguém com vontades lhe dissesse para fazer, porque ele não tinha exatamente, vontades, não é? exatamente. Não, mas mesmo assim, eu acho que mesmo que alguém dissesse, olha, faz isto, eu não ia fazer. Por uma razão muito simples, é aquela coisa, assim, a pessoa pode achar, às vezes achar assim, olha, eu não tenho vontade, eu faço aquilo que outra pessoa quer. Mas a pessoa tem vontade, e a sua vontade é fazer aquilo que a pessoa quer, que a outra pessoa quer. Sim, Se não éramos tipo uma pedra, a questão é exatamente essa, porque para nós fazermos alguma coisa, nós tínhamos de ser como uma pedra em que pegavam em nós e colocávamos num determinado sim, sítio. sim. Uma determinada exposição é que eu vou fazer qualquer coisa. Que vai aí. Era estranho. Não funcionava. É, mas nós acho que ainda vivemos muito, de forma geral, com este mito de que nós somos seres racionais. E, claro, que Sim, somos dotados de razão, ok. Mas quando nós, pelo menos a mim ajuda-me, pensar sim, de sim, que, primeiro deixa-me perceber o que é que eu estou a sentir. Porque sim, muitas vezes o que acontece, mesmo sem nos apercebermos, é que nós construímos justificações e razões para aquilo que nós sentimos. E achamos exatamente. que é ao contrário, não é? Que Sim, é as sim, nossas justificações que criam as nossas emoções. E muitas vezes não é. sim, sim. Não é? Mas é fácil de ver, porque assim, no mundo há problemáticas, grandes problemáticas que nos afetam a todos, em que nós nos vimos de forma racional perante elas. Claro. Então vai por aí, exatamente. Hum, Pois essa, por exemplo, falando só na Rússia, Hum, não é racional uma pessoa insurgir-se contra a vontade do seu povo não ter guerra.
Uhum. A coisa vai por aí, eu acho que devia pelo menos atender à ideia de não haver guerra, não é? Eu é que sei, isto vai ser assim. Eu acho que vai um bocado nesse sentido, em que realmente é mais que racionais, somos emocionais. Sim. E às vezes digamos, a nossa conjuntura, a forma como nós trabalhamos, não é? Como nós acionamos as nossas emoções e os nossos e a nossa razão leva-nos para um caminho que é errado. É. E é isso que eu também acho, que as nossas emoções podem ser a nossa maior força ou a nossa maior fraqueza. Eu acho Sim, que sim, quando nós temos esta consciência de eu sou um ser emocional acima de tudo e começas a ter essa autoconsciência e queres-te perceber a ti mesmo, elas podem sim, ser uma força. Mas quando nós estamos no piloto automático e nem nos sim. apercebemos desta dinâmica, nós somos escravizados pelas nossas emoções, É não é? verdade, sim, sim. Foi o Carl Jung que disse aquilo que te ignora domina-te. Ora está. Vai por aí. E eu acho que é outra coisa, eu acho que é importante a pessoa dar valor exatamente às sensações, à sua própria sensibilidade e às emoções, porque é assim, porque acabam por se tornar uma força. Inicialmente até podem ser algum motivo, até podem dificultar a nossa própria vida, Uhum. mas acabam por se tornar uma força, porque a pessoa enfrenta digamos, as vagas da sua própria existência mental e tem a possibilidade de se sobrepor a elas, Sim. às suas tempestades mentais, psicológicas. Mas é. E nós temos uma cultura, por exemplo, que temos não sei quantas coisas para nos distanciarmos das emoções e para as fecharmos, não é? Sim, Por isso sim. temos problemas com álcool, com o uso de drogas e tudo. Em grande parte também é por, Telemóveis não é? também. Sim, 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 completamente. Sim, E sim. cá está, mas isso nunca resulta a longo prazo. Tu até naquele momento vais-te Exato. acordar ou estás, usas Sim, drogas, tu temporariamente bloqueias aquilo, mas sim, depois quando volta até parece que vem com mais força. E, sim, e sim. o único caminho que nós temos é literalmente enfrentar, porque senão acontece exatamente Sim, essa frase que tu disseste do Carl Jung, de sim, que acabas por ser dominado. Se sim. tu não Mas, enfrentares o dragão, ele vai atrás de ti e vai-te sim. matar primeiro. Mas é assim, engraçado que falas nisso, porque assim, eu vi um documentário que era sobre aquele do Facebook. Sim, Como é que se chama? Hum, 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 hum. Agora não sei dizer, mas é aquele sim, do Netflix, do Facebook, que basicamente diz uma coisa muito interessante. Diz assim, diz que a pessoa, quando está aborrecida ou quando está carente, a pessoa pega num telemóvel, muitas vezes, para se distrair, para realmente para como uma ferramenta que lhe permita lidar com esses próprios sentimentos, sensações, experiências que a pessoa tem dificuldade em lidar. sim. E aquilo que acontece é que ao usarmos um aparelho para lidarmos exatamente connosco próprios, acabamos de perder a nossa capacidade, nós próprios, lidarmos connosco próprios sem esse aparelho. Ora está. Exatamente. Isso é uma observação muito interessante. Sim, Aliás, até antes de começarmos aqui a gravar esta conversa, estávamos a falar disso, sim, de que os telemóveis tornam-se já uma parte da extensão do nosso corpo. sim, E olha, é engraçado pensar dessa forma, porque realmente é interessante. Os telemóveis servem também como uma espécie de gestores emocionais. sim, Estamos no metro, estamos onde quer que seja. Em vez de enfrentarmos as nossas emoções, os nossos pensamentos, ok, vamos iludir-nos com um jogo ou sim, um post no Instagram ou o que quer que exatamente. seja, não é? Sim, sim, sim. E acaba por criar uma desconexão com os outros que estão à nossa volta. É, Não é aquela coisa. É por isso que eu acho que é essencial a pessoa também virar-se para si próprio e virar-se também para a filosofia e a espiritualidade, sim. porque são as bases da nossa civilização e, e acabam por também ser as bases da nossa própria existência eh, Sim. psicológica e mental. E, acho que é muito importante lidar com isso. É super importante. Sim, Aliás, sim, nós estamos no estado em que estamos, tanto individual como coletivamente,
porque nós temos-nos recusado, há já algum tempo, em abordarmos isto. E estas sim, questões podem ser ignoradas, mas não podem ser. As consequências que vêm de ignorar estas questões não podem ser sim. ignoradas. E estão em todo lado, Pois não é? não. É verdade, é verdade. É verdade. É assim, há uma coisa que é muito engraçada. Também acho que foi nesse comentário que eu vi e também concordo e de certa forma já tinha essa ideia, que é, na nossa vida existem realmente duas dimensões, ao fim e ao cabo. Acaba por ser assim, existe aquela. Isto também se reflete na formação, em que nós somos formados para executar um trabalho, como ferramentas para um trabalho, mercenários para o mercado de trabalho. Sim. Mas, acaba por ser. Mas o que acontece é que existe toda uma dimensão da realidade que ultrapassa essa própria formação, em que nós não somos formados nesse aspecto. Uhum. E entre isso está exatamente a nossa relação com os outros e a relação connosco próprios. Muito importante. E exatamente, e é preciso a pessoa trabalhar isso. É fundamental para ter uma vida que seja equilibrada e não ser não experimentar uma miséria, pelo menos intelectual, emocional e psicológica. A pessoa tem de trabalhar também a si próprio, não só a sua, digamos, o seu labor, a sua atividade profissional, mas também tem de trabalhar o seu próprio ser, a sua própria relação com si próprio, com os outros e Sim. com o mundo à sua volta. A sua primeira casa, não é? Que Sim, sim, é o seu próprio ser. Antes da casa que está exteriormente a abrigar-nos, temos essa casa interior. sim, E, e nós temos esquecido de cultivar isso. E é por isso que eu acho que até isto que estamos a falar, o tópico 2 do taoísmo, é importante porque sim, pode até não parecer muito atrativo a primeiro, ou num primeiro olhar, porque nós sim, vivemos num tempo onde aquilo que brilha mais, aquilo que é mais alto, que tem mais poder é o que chama a atenção. E sim, o taoísmo oferece-nos o caminho oposto, o caminho do exato, discreto, da humildade, da harmonia, do silencioso. sim, E embora possa não ser tão glamouroso, eu acho que pode ter uma resposta que funcione muito melhor a longo prazo. sim. É, porque isto acaba por ser um bocado como a montanha e as nuvens, Uhum. em que as pessoas sobem a montanha e olham, olha as nuvens, olha o sol, olha o sol, o céu azul. Mas depois, quando realmente vem uma trovoada qualquer, a pessoa não está a pensar, olha ali o raio, olha ali a chuva a cair. As pessoas estão a ser preocupadas em abrigar-se. Sim, E sim. acaba por ser um bocado isso, porque o nosso o cultivo de nós próprios e nossas relações com os outros e nossa relação com o mundo acaba por nos abrigar da- das intempéries da vida, dos, digamos, do fluxo, da corrente violenta que Uhum. é a vida, especialmente nos dias de hoje. Sim, E é fundamental a pessoa cultivar a harmonia, porque senão o que acontece é que a pessoa, é assim, uma pessoa que seja realmente. Eu tenho até pessoas relativamente que vivem relativamente próximas, ok. mas o que acaba por acontecer é que a pessoa até pode utilizar pela violência pá, conseguir alguma coisa, Sim, mas a longo prazo acaba por perder porque aliena depois as outras. E é, uma pessoa sozinha faz muito pouco. completamente. E não é só uma questão de fazer, é uma Sim, questão de que a nossa felicidade também está muito relacionada com os outros. sim, E, sim, e cá é está, nós verdade. precisamos uns dos outros, não só para alcançar coisas materiais e o que quer que seja, mas Sim, sim, também para estarmos bem, em harmonia, termos sim, conversas. É sim, aquilo que tu disseste, que nos momentos onde até sentiste mais esse tal, foi conversas com amigos, etc. sim, sim, Porque nós somos muito sociais, não exatamente, sim. É, eu acho que essa dinâmica social é fundamental ao ser humano. é? E é por isso que também não devemos alienar ninguém. A pessoa às vezes até pode ver alguém que não concorda e que não gosta e deixar de comunicar. Mas nós somos todos, acaba por ser aquilo que diz exatamente o dogma cristão, que Uhum. é nós somos todos irmãos, ao fim e ao Sim, cabo. Estamos todos na mesma experiência, no mesmo barco. É importante sim. darmos as mãos darmos a mão uns aos outros.
Mas as redes sociais também não ajudaram nisto, porque basta ver o conceito do Twitter, não é? Acho que tens de escrever 140 caracteres ou coisa do género Sim, sim. para expressar as tuas ideias. E isso é uma forma horrível de tentares comunicar, porque as ideias sobre a nossa existência não conseguem ser bem expressas em 140 caracteres. E, Sim. e depois também cria uma questão que eu já pensei muito, que é, imagina, enquanto eu estou aqui e estou-te a ver e estou-te a ouvir e tudo isso, numa rede como o Twitter, eu não te vejo, eu apenas vejo um pensamento. E por isso dá Sim, muito sim. mais liberdade às pessoas de insultarem, de serem agressivas, do que imagina se fosse cara a cara a ver isso, não é? Sim, sim, sim. E é um pensamento que podem ser nossos. Porque Uhum. normalmente as pessoas mais famosas têm pessoas que tomam conta das redes sociais Pois para é, elas, não são elas. sim. Portanto, mas isso é interessante, porque também é algo que nos está a afetar a nossa sociedade e profundamente, que é as redes sociais acabaram por moldar as nossas interações uns com os outros Sim. e até o nosso próprio comportamento. E aquela coisa, e acaba por levar ao empobrecimento das relações, Sim. porque assim, aquilo que acontece muitas vezes com os programas, o programa, Uhum. faço programas, é que o programa acaba por refletir as próprias ideias do programador ou da entidade que contrata exatamente os programadores para fazer um programa. E acaba por ser um bocado assim, as pessoas acabam, um certo cinismo, uma dimensão cínica que reduz as coisas à sua própria, à, muitas vezes à sua menor expressão, à sua, digamos, à dimensão mais prática da questão. Uhum. Acaba por passar também para as pessoas, em que as pessoas, eu acho que tem levado as pessoas também a adotarem uma postura cada vez mais cínica nas suas Uhum. próprias relações e nas suas próprias vidas. Começamos até a confundir-nos com os avatares que criamos nas redes sociais, não é? Sim. Em vez de, cá está, e mais uma vez está ligado ao taoísmo e até a outras filosofias, que é retira-nos do momento presente, faz-nos ficar a viver nos nossos muitos conceitos mentais e tipo, depois é o teu cão. Ele também quer participar. Não. Ele também quer participar. Não. Certo. Mas é assim, há duas coisas que são interessantes. Uma delas é o facto de que aquilo que se passa com as redes sociais é assim, afeta-nos a nossa própria identidade. Vamos seguir o fluxo. Sim. Acaba por afetar a nossa própria identidade e o nosso próprio bem-estar. E assim, afeta-nos de uma forma que exatamente que nos torna, cria uma certa compulsão em nós. Nós usamos os próprios aparelhos. Sim. E isso aí é, digamos, é preocupante, porque acabamos por, muitas vezes, por equacionar aquilo que acontece já na sociedade, de forma geral, em que equacionamos a nossa própria identidade com o nosso dinheiro, o dinheiro que possuímos, as roupas, o nosso penteado, ou exatamente todas as coisas materiais. Acaba também por se refletir nas próprias redes sociais e assim exacerbados nas redes sociais, em que as pessoas sentem-se cada vez melhor quanto mais gostos tiver, quanto mais retweets tiver. E é assim, acaba por ser muito negativo. Muito negativo. E é isso, nós acabamos por nos ainda mais largar do momento presente. É isso. Sim. Porque nós começamos, é aquilo que eu também estava a dizer um bocadinho, a viver nos nossos conceitos mentais ainda mais, e já nem começamos a ver as pessoas como pessoas. Nós começamos a vê-las quase como, nem sei dizer, quase como representações de determinadas ideias. Seguidor, olha, exatamente, literalmente, é a palavra que é até utilizada. E isso é perigosíssimo, tanto para a nossa saúde mental,
como para o funcionamento da própria sociedade. Nós temos de lembrar, em qualquer momento que eu esteja a falar, quer seja, por exemplo, eu estou a falar aqui contigo, ou estou a falar nas redes sociais, ou presencialmente, e eu estou a falar com uma pessoa. E isto é muito Sim. importante de nos lembrarmos. Leva àquilo que é a desumanização. Sim. A pessoa acaba por retirar, acaba por não ver o outro como um ser humano, ver como, sei lá, como um número às vezes. Sim. E, assim, isso é muito, acaba por ser muito destrutivo nas nossas relações e nossa visão do próprio mundo. Sim. E depois, havia outra coisa que tu disse. Exatamente, isso do presente, viver o momento presente. É assim, viver o momento presente é essencial, mas nós convém que, exatamente, tendo uma ideia estruturada sobre o futuro e estar em paz com o passado. Claro. Porque senão andamos assim, andamos a girar entre passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, futuro, presente, passado, futuro, presente, futuro, futuro. Aquela coisa. Eu acho que viver bem o presente é ter exatamente assim, ter paz de espírito em relação ao passado e em relação ao futuro. Sabendo que no futuro não há nada certo. Não há nada certo. E muitas vezes os planos que a pessoa planeou muito bem, depois ali há um manejo qualquer que aquilo não corre bem. Claro. É aquela cena. Acho que é essencial assim, é viver o presente em paz e aceitando a realidade. Porque algo que o taoísmo também faz muito bem é procura refletir a realidade como ela é. E a realidade e a verdade não são súditas nossas. Elas não seguem as nossas vontades. Elas são o que são. Exatamente. Nós devemos procurar exatamente adaptar e procurar refletir nas nossas ideias a realidade como ela é. Sim. Não procurar exatamente procurar pegar nas nossas ideias, nas nossas perspectivas e forçá-las à própria vida. Sim. Exatamente. Que é algo que fazemos Isso muito. leva ao conflito. Que depois leva ao sofrimento, não é? Sim, é o conflito. É isso. E estavas a falar do momento presente, é muito importante esclarecer isso, porque às vezes uma pessoa pensa que, quando estou a falar de viver o momento presente, que hoje em dia até está na moda, às vezes as pessoas quase confundem com aquela atitude do YOLO, não é? É o momento presente, deixa-me fazer o máximo de porcarias hoje, ninguém sabe do amanhã. Sim. E não tem nada a ver com isso. É o que tu disseste, é estar em paz com o passado e, claro, também ter uma visão para o futuro, porque nós precisamos de uma visão, temos de ter objetivos e coisas que estamos a esperar positivamente, mas ao mesmo tempo criarmos um equilíbrio de não esperarmos a nossa realização total no futuro. O presente é um inferno e o futuro é que vai ser o paraíso. Não, está tudo bem aqui no presente, o passado estou em paz com ele, mas também tenho uma visão positiva para o futuro que eu estou a trabalhar para, não é? Sim, exatamente. E acho que o essencial é a pessoa realmente dar valor ao momento. Porque é engraçado, quer dizer assim, é porque muitas vezes nós até estamos a experimentar as coisas melhores da nossa vida e depois pensamos assim. Nós não estamos pensando tanto em aproveitar ao máximo esse momento, mas estamos a pensar em como repeti-lo outra vez. Pois, ora, como é que eu vou fazer isto acontecer outra vez? Quer dizer, eu acho que é realmente dar valor ao momento. É por isso que as pessoas, por exemplo, é aquela ideia, não é? Antigamente as pessoas iam a um concerto e se calhar estavam mais lá. Hoje em dia, pronto, também houve a pandemia, mas quando uma pessoa vai a um concerto, está mais preocupada em filmar o concerto do que experienciar o concerto, não é? Exato. Isso aí é um fenómeno que tem-se visto desde há muitos anos, que é a pessoa leva a máquina fotográfica. Em vez de estar a gozar a paisagem, está... Em tudo. Agora põe aí, tu ali uma pausa. Sim. Exatamente. É que se fosse, sei lá, uma foto ou outra para recordar, mas não, às vezes está-se ali durante, não sabes lá, tudo que é pormenor, filma-se, tira-se foto e não se aproveita. Exatamente. A pessoa está demasiado centrada em capturar o momento ou procurar a possibilidade de o reviver e não tanto o viver na sua plenitude. Sim. Acho que é importante. É muito importante. Tu disseste-me que, até um bocadinho antes, estás a fazer um trabalho relativo a redes sociais.
Tecnologia. Tecnologia, ok. Sim, tecnologia. Uma reflexão sobre a tecnologia que envolve também as redes sociais e envolve o uso do telemóvel. E, Sim. E essa reflexão parece-me, pelo que estamos a falar, que também tem um bocadinho sim, destas reflexões, não é? Desta base. sim, sim. Que conclusões é que estás a chegar sobre o uso da tecnologia que nós temos hoje em dia? É assim, a primeira conclusão é que o uso da tecnologia é muito, digamos, é muito pouco prudente, digamos. Hum, Existe um cuidado mínimo somente com os efeitos da tecnologia na sociedade e nos próprios indivíduos, quer fisicamente, quer psicologicamente. Uhum. Isso porque é algo que assim é um bocado até às vezes até parece um bocado incompreensível que põe-se realmente o dinheiro à frente de tudo. E, assim, na tecnologia há muitas coisas que têm uma dimensão de insegurança em elas e que são comercializadas porque vai fazer muito dinheiro, isto vai ser um paraíso para alguns, é que dizer. E acho que isso é a primeira conclusão e acho que a outra conclusão, e é aquilo que eu procuro realmente focar e salientar no artigo, é que a pessoa deve zelar pela sua própria saúde. A pessoa deve atentar àquilo que se passa à sua volta e consigo próprio. E se a pessoa sentir que realmente está a haver um prejuízo na sua relação com a tecnologia, a pessoa deve reequacionar a sua relação com ela. Uhum. Acho que é um bocado nesse sentido. É muito importante mesmo, é muito importante. Miguel, uma última pergunta para ti, que é, diz-me uma coisa, como é que tu achas, e já falámos um bocadinho disto, Sim, sim. mas que o taoísmo pode realmente ajudar a nossa saúde mental hoje em dia na nossa sociedade ocidental? Pode ajudar-nos a respirar fundo e encontrar espaço para nós próprios. Ok. Porque aquilo que se passa atualmente, eu acho que isto vai se passar cada vez mais nos próximos anos, existe uma pressão à pessoa de ser como uma máquina, a pessoa trabalhar mais, a pessoa ser mais, Uhum. a pessoa dar mais, Uhum. e a pessoa oprimir. Uhum. E é importante a pessoa realmente ver aquilo que precisa e procurar exatamente cultivar os laços familiares, os laços com a sua própria comunidade e equacionar exatamente aquilo que lhe é pedido e também manifestar sobre isso, porque ao fim e ao cabo, acaba por ser a pessoa deve cultivar, não só com o taoísmo, mas também pode ser também com ele, que a sua relação consigo próprio e a relação com o meio à sua volta. E, e, e observar e procurar compreender e manifestar-se sobre aquilo que lhe é pedido e sobre os desafios que nascem sobre aquilo que é pedido e aquilo que nós podemos dar Uhum. e queremos dar, de facto. Acho que se é uma mensagem mesmo essa, é a pessoa cultivar o próprio conhecimento de si próprio e o seu próprio meio. Porque é fundamental nos momentos que correm, parece no futuro próximo, com a exigência cada vez mais maior que é posta sobre si, sobre o sistema económico e mesmo político, ao fim e ao cabo. É uma mensagem que é importante, e sabes que é uma mensagem que tem de ser pensada e vivida todos os dias, porque é muito fácil, e eu falo para mim, esquecermos disso na corrida do dia a dia, nos problemas. Sim, Eu até acho que é importante nós arranjarmos pequenos espaços durante o dia para nos reconectarmos a essa mensagem da melhor forma que funcionar para cada um de nós, para nos mantermos centrados, porque cada vez mais temos distrações e situações que nos tiram do nosso centro, e se não tivermos essa prática constante, se nós esperarmos que automaticamente vamos para um lugar que o taoísmo nos leva, não é?
é muito difícil isso acontecer automaticamente. Sim. Eu acho que é fundamental a pessoa fazer uma questão, que é esta a realidade que eu quero? E se não é a realidade que eu quero, o que é que eu posso fazer para trazer a realidade que eu quero? Ora está. Sim, sim. Uma coisa dessa. Olha, Miguel, foi muito fixe. Nós temos sempre boas Obrigado. conversas. Sim, Isso aí é certo. E pronto, olha, obrigado por ter aceito aqui o convite para falarmos um bocadinho. Obrigado, Foi Bruno. muito bom. E vamos marcar mais conversas, certamente. Claro. É isso. Olha, fica bem, Boa Miguel. tarde. Fica bem Tchau, também. tchau. Tchau.